Então vamos lá, olha só, abrindo aqui a tua ficha, eu vi que nós tivemos a nossa primeira consulta em 21 de agosto de 2015. E olha, levou muito tempo para eu conseguir essa primeira consulta. Eu lembro bem. Caramba, que jornada, que tempo, né? E quanta coisa aconteceu nas nossas vidas ao longo desse último período todo, que incrível. Exato, isso. Incrível, que muito massa. E eu tenho a foto desse dia que eu fui na consulta, e eu olhei para essa foto outro dia e pensei, cara, né? Se a gente sonhasse tudo que a gente ia construir junto depois disso, nossa parceria, nossa amizade, né? Não tinha como saber. Incrível, incrível. Incrível mesmo. Nossa, a gente fica... Não tem como a gente prever nada do que vai acontecer na nossa vida, né? A gente fica tentando ter controle e a única coisa que a gente não tem é controle de nada. É verdade. Algumas variáveis a gente consegue elaborar um pouco melhor. Bom, então tá, aí naquela consulta a gente já tinha conversado, né, de vários assuntos, obviamente, relativos à tua saúde, e eu já tinha identificado aqui algumas coisas relativas à tua tireoide, à tua suprarrenal, alguns sintomas que tu tinha já naquela época. Por exemplo, né, tu falou que tinha uma temperatura basal que poderia ser, em média, abaixo de 36 graus, 35,4, ou 36,1, ou 36,2. O que pode estar associado a um metabolismo basal mais baixo, a dificuldade também um pouco de emagrecer naquela época, as unhas fracas e moles, os pés e as mãos geladas, ser mais friorenta do que a média das pessoas, e o cabelo caía também mais. Mas também falou que tu tratava o cabelo, fazia algumas coisas lá com ele, sei lá, alisava o que passava nele. Não sei o que tu fazia. Não alisava. É que eu pintava ele, eu descoloria ele praticamente. Lembra? Eu era loira na época. Ah, verdade, tu era loira, nem lembrava. Eu sempre tive o cabelo super liso. Tá. E são todos sintomas associados a um possível distúrbio de tireoide, né, que a gente tinha conversado. Depois a gente também tinha conversado uma outra parte interessante da gente relembrar aqui, que tu comentou que inchava os pés e as pernas nos tempos mais quentes, e que tu ficava mais fraca no verão, aquela coisa de moleza, assim, no verão. Nossa, sim. E tinha aquela hipotensão ortostática de se levantar e ficar tonta, né? E que isso tinha melhorado muito pouco, e algumas tonturas também, que tinham melhorado já um pouco, porque tu tinha começado a tirar os alimentos que tu tinha reação alérgica, pelo aquilo que tu tinha visto meu na internet. Isso. E esses sinais, todos os sintomas que eu comentei aqui, eles continuam te atingindo até hoje, ou eles não acontecem? Não. Ele melhorou muito, né, naquela época. Hoje acontece algumas coisas que aconteciam naquela época, por exemplo, queda de cabelo. Eu tô agora, até coloquei no questionário de rastreamento metabólico, eu botei acho que número 4, inclusive. Porém, Gabriel, tem uma relevância aqui, que eu tava tomando corticoide, tá? E eu acredito que isso ainda seja um resquício do corticoide, mas também não sei, não tem como saber, né? Mas meu cabelo tem caído muito. Desde que eu comecei com corticoide, ele começou a cair muito e ele não parou desde que eu comecei. Sim, claro. Deixa eu anotar aqui, então, hoje, 15 de junho de 2020. Tá. Vamos retomar, então, aqui. Eu preciso que tu me conte um pouco dessa história relativo ao uso ao início do tratamento da nefropatia, ao início digamos assim, quando começou a encarar e tratar isso, quando que foi, que tipo de tratamentos que foram feitos? Beleza. Então, eu descobri, através de biópsia, a nefropatia foi em maio de 2019, tá? E aí, eu comecei a tomar medicamento para pressão, 50 miligramas. Primeiro eu tomei um que eu tive reação alérgica, e eu tive que trocar. Qual que era a reação alérgica? Eu tinha tosse. Descobri que era por causa do remédio, tá? A gente trocou, eu comecei a tomar, então, 50 miligramas desse remédio, um comprimido,
E aí, com o tempo, a gente passou para 2 comprimidos, tá? Ou seja, 100 miligramas, de manhã e à noite. A gente começou a tratar dessa forma. Só que a gente começou a ver que a doença, ela começou a avançar. Então, por conta disso, primeiro eu quero te dizer que logo que eu descobri através da biópsia a doença, eu neguei ela, tá? Eu fiquei, acho que uns 6 meses em negação. E isso criaram algumas coisas, tipo assim, aí eu parei de malhar também, porque eu malhava muito pesado na época, e eu tinha a impressão que cada peso que eu levantava estava prejudicando meu rim. É uma coisa louca. Mas daí eu simplesmente parei e entrei em negação, que não estava nada acontecendo, não queria falar em doença e tudo mais. Então eu demorei uns 6 meses para, de fato, começar um tratamento com uma nefrologista e tudo mais. Eu consegui uma nefrologista na época, óbvio, ela que pediu a biópsia, né? Mas aí tá. Aí passou esse tempo, aí eu comecei a tomar esse medicamento, e aí depois ela me sugeriu o medicamento com corticoide, mas eu comecei mesmo ele apenas no dia 24 de dezembro, meu aniversário, do ano passado, que eu aceitei fazer esse tratamento, e aí eu comecei com ele, tá? Tá. E aí, só que teve um porém. Esse tratamento que foi com 60 miligramas de corticoide, a gente descobriu que ele não estava funcionando. Ou seja, aí eu fui diagnosticada como córtico-resistente. Tá. Isso até quando? Nós Quando ficamos. foi essa resistência? Então, nós ficamos usando ele por 1 mês e meio. E aí a gente fez exames e a gente começou a ver que não estava funcionando. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses com esse tratamento. E aí a gente começou a tirar ele devagarinho, né? Porque ele não estava funcionando para mim. Eu só senti os efeitos colaterais, tá? Eu inchei muito, fiquei muito inchada. E eu tive muita acne. Inclusive, até agora, eu ainda estou me recuperando das acnes. E queda de cabelo e muito inchaço no corpo. Eu já falei do inchaço, enfim. Mas isso, mas ficou muito bem. Eu me lembro que a gente tinha usado algumas coisas, clorela, cactim, a gente fez algumas coisas, não estava assim tão. Talvez por Olha, ter sido muito inchado, mas a médica achou que estava bem, não foi isso? A minha médica, no começo eu fui visitar ela me achou ótima. Ela disse que nunca tinha visto uma paciente do jeito que eu tava. E realmente eu tava bem no começo. Eu tava magra, a pele tava linda. Só que, tipo, lá pelo final começou a. Sim, Teria chegou que uma hora que enrolar, não assim. segurou mais o negócio. Exato. Isso aí. Tá. Ela ficou muito surpresa no começo comigo, né? Que já era para eu ter tido aquele sintoma. Eu esqueci a expressão, mas quando o rosto fica estranho, e depois eu tive aquilo, tá? Do rosto estranho. Do corticoide. Sim, do corticoide. Tá, perfeito. Ótimo. Alguma alteração no teu funcionamento de intestino que aconteceu com esse tratamento, ao longo do tratamento? Ó, eu não sei se eu tive ao longo do tratamento, tá? Tá. Mas eu sempre tive altos e baixos em relação a inchaço abdominal. Tá. Tá? Aí, o doutor Felipe Aragão estava me tratando, está me tratando, e aí eu comentei isso com ele me deu várias enzimas, sabe? E pediu para tomar caldo de osso. E essas enzimas parece que me ajudaram, porque eu não tive mais inchaço abdominal. Ótimo. Ótimo, um ótimo tratamento, sim. Perfeito. Tu já sabia dessa doença renal há muito tempo atrás? Como é que é? Não, eu não sabia. Eu há um ano antes da biópsia, a gente já tinha percebido, um ano antes da biópsia, a gente tinha percebido algumas alterações nos exames. Tá? E aí eu sabia que eu tinha um problema. Um ano antes, então. Ou seja, 2018 eu descobri o problema. E eu demorei para fazer a biópsia. Só que o meu pai perdeu os 2 rins. E a gente acha que provavelmente seja a mesma doença, porque ele não foi diagnosticado. Simplesmente meu pai um dia caiu desmaiado e estava sem rim. Entendeu? Então a gente acredita que pode ser a mesma coisa. Sim. Ok. E,
Ok, tá, perfeito. Me conta, hoje, qual é o teu principal objetivo com essa consulta? Tá, perfeito. É realmente melhorar essa questão renal. Por quê? Porque os exames, tá, eles mostram que eu não estou fazendo praticamente nenhum tratamento agora, tá? O próximo tratamento é eu entrar com imunossupressores, inclusive esse é o tratamento que eu devo fazer. E é óbvio que eu queria evitar usar esses imunossupressores, né? Então, meu objetivo é que a gente conseguisse tratar sem precisar usar eles, né? Ou se caso eu realmente precisar, que eu sinta o menor impacto possível desse medicamento. Perfeito, perfeito. Uhum. Me conta agora, acho que pode ser agora já. Tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode olhar os teus exames, o que está acontecendo. Eu tenho também o teu exame genético, a gente também pode olhar. Eu tenho também o teu questionário de rastreamento metabólico. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou compartilhar aqui no YouTube a tela, compartilhar a tela do teu questionário de rastreamento metabólico. Tá. Que aí o pessoal tem uma ideia do que é o questionário, etc, etc. Uhum. Ok. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a minha tela e vou colocar o questionário aqui. Então, tá. Então, esse aqui é o questionário de rastreamento metabólico do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Quem quiser esse questionário, ele está disponível no site do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Para os nossos alunos de curso, a gente dá esse questionário também. É um questionário feito pelo próprio paciente, respondendo a próprio punho, e é ele que se autoavalia sempre. Então, é um questionário de valor individual e subjetivo, e isso é muito interessante, porque o objetivo dele é uma autoavaliação e uma autoclassificação, para a pessoa saiba realmente como ela está, e para que o profissional também saiba o que está acontecendo em termos de evolução. Tá? Então, ele se acompanha, os pacientes fazem no mínimo de 30 em 30 dias, eu nunca fiz antes disso, 45, 60, 90 dias. Mas sempre pensando no último mês. Então, quando tu fez, Gisa, tu pensou no teu último mês, né? Exatamente, no último mês. Beleza. Então, tu pensou no último mês, tu botou tonturas 1 ponto, bolsa olheiras abaixo dos olhos 1 ponto, e aí tu botou forte, acne 4 e perda de cabelo. Isso. Hoje, tu percebe hoje, quando tu faz o teu rabinho, assim, eu pego com a mão aqui o teu cabelo, tu sente que o volume é menor do que era? Que é uma coisa bem de sentir, assim, né? Não, o volume não. Não Ok. sinto. No teu travesseiro, tu enxerga cabelo de manhã quando acorda? Sim. Ok. Tá. E sempre quando eu faço assim, ó, sai cabelo. Ó, Tá. agora saiu um fio. Sempre sai. A gente perde, em média, 100 fios por dia, tá? Isso é considerado normal. Quando tu faz uma tração, sempre vai aparecer fios na tua mão. Sempre. Tu pode ficar o dia inteiro assim e vão sair fio o dia inteiro, tá? Então, isso é normal. Isso não é considerado um sinal de doença, de problema. Ter fios de cabelo no travesseiro, o que significa? Tu passou a noite inteira ali e não fez tração, né? Tu ficou parada. Imagina se fosse descabelando durante a madrugada. Então, é um sinal que tem uma queda de cabelo, em geral, aumentada. Ter fios de cabelo no banho também é normal. Tu perde fios de cabelo no banho, porque tu tá fazendo tração, e aí tu vai ali no ralo e junta aqueles fios que estão ali. Isso é completamente normal também. E tu tá com o mesmo volume de cabelo, indica que a tua queda de cabelo não é antiga. Se ela fosse muito antiga, tu já ia perceber perda de volume. Então, realmente, o que parece? Que tu começou a perder cabelo agora com o uso dos corticoides, já fazem 6 meses aproximadamente, ou menos, porque no início não estava com essa perda, e agora tu está perdendo, mas ainda não comprometeu o teu volume, ok? Ok.
Perfeito. Então, tem mulheres que falam assim, nossa, eu tinha o dobro de cabelo que eu tinha. Meu rabo era difícil de fazer, não entrava E borrachinho. eu tomo aquele Supreme, sabe? Ele eu Uhum. acho que me ajuda muito também nisso. Desde que eu comecei o tratamento, eu comecei a tomar. Ele é incrível mesmo. Isso, daqui a pouquinho tu vai ter que me contar todos os suplementos que tu toma e as doses. Isso é bem importante. Vou precisar saber. Então, eu vou olhar os teus exames, eu vou ver que outros exames precisam ser feitos, eu vou olhar os suplementos que tu toma e eu vou olhar o teu teste genético. E ainda vou olhar a tua alimentação. Tudo isso a Tá, gente tem que fazer hoje, beleza. tá? Tá. Bom que os exames que tu tem não são os que eu peço. E isso, aliás, já que a gente tem um público aqui assistindo, acho bem os profissionais, eu nunca peço exames antes da primeira consulta. Ou seja, o paciente nunca chega na consulta com exames, porque isso é um fator de atrapalhar a consulta. Vocês vejam que eu estou aqui há 20 minutos explorando os sinais os sinais, sintomas e a história do paciente, ou seja, eu estou tratando a pessoa. Isso é muito importante, porque depois que eu começo a olhar os exames, eu estou tratando os exames, o que obviamente é super importante também, mas isso vem depois na ordem de prioridade. Primeiro a gente tem que entender a pessoa que está na nossa frente. Tá. Aí aqui na parte de trás do questionário, sente-se inchado com o abdômen distendido. E tu botou um 0 e um 2 do lado, me explica isso. Por quê? Por que eu botei 0 primeiro? Porque, tipo assim, nas últimas 2 semanas eu não tenho sentido. Eu acho que é por causa do. Só que, como é do último mês, eu sentia antes, entendeu? Aí por isso risquei e depois eu botei o 2. Beleza, ótimo. E aí aqui do fadiga moleza, tu botou 3 depois das 17 horas. Isso, Gabriel, é algo muito interessante que tem acontecido. Isso não acontecia, para mim é meio que inédito, tá? Tanto que eu não marco compromisso para de tardezinha mais. Eu tô exausta. Chega lá pelas 5 horas, eu não quero falar com ninguém, eu não quero fazer nada, entendeu? Eu tô podre. Ok. De manhã não, de manhã tem uma super energia, de tarde também, né? Mas depois das 5. Tá. E isso vem desde quando? Então, que eu lembre, que eu tomei consciência de que isso está acontecendo, tem umas 3 semanas. Só que, honestamente, eu não sei se isso não estava acontecendo antes, sabe? Mas eu tomei Tá. consciência tem 3 semanas. Tá. Lá em janeiro, fevereiro, com certeza não tinha isso, né? Não, até porque em janeiro eu estava tomando corticoide, então, tipo, eu estava sempre a 1000. Te lembra quando a gente fez a maratona do hemograma? Era meia-noite, tava uhul! Tava todo mundo podre, eu tava super acelerada, e era uma pior coisa. Ok. Então, essa baixa de energia no final da tarde, ela está diretamente acionada à tua suprarrenal, né? Lá na nossa primeira consulta, tu não tinha referido isso, tá? Então, lá em 2015, tu não tinha. Nos sintomas de suprarrenal, que eu sempre pergunto, tinham aqueles vários. Hipotensão ortostática, levanta e fica tonta, o fraco fica mais cansada, mais fraca no verão, que é aquela moleza da pressão arterial baixa, o inchaço dos pés, das pernas com o calor, as tonturas, né? Mas não tinha isso. Então, a tua suprarrenal já tinha alguma coisa. E agora, com esse corticoide, ela, pá, tomou uma pancada, com certeza, né? Então, a gente vai ter que fazer algum suporte para ela, para que ela dê uma otimizada nisso, tá? Ok. Ok. Deixa eu voltar aqui para o questionário que nós estávamos já. Eu vi uma coisa aqui que eu achei interessante quando eu fui compartilhar agora. Tá compartilhando a minha tela ou não? Não, né? Não, ainda não. Eu fui compartilhar, ele perguntou compartilhar o áudio. Sim, compartilhar o áudio também, né? Estranho. Sim, só coloca assim. Ah, tá, beleza. Então vamos
botar aqui. Tá, então aqui no final do questionário, tu botou o último 3 que tu colocou foi para edema e inchaço nos pés, pernas ou mãos. É. Me fala aí sobre isso. Isso eu sinto pernas, membros inferiores, tá? Com edemas, assim. Ok. E isso já é quando acorda ou é mais fim de tarde? Cara, eu já sinto de manhã. E já sinto de tarde. Eu sinto o dia todo. E no rosto também, tá? Aí é mais de manhã. Aqui, ó, dá essas bolsinhas. E aqui também, sabe? Aham. E já de manhã. Custa, leva um tempão pra ficar normal. Tipo, agora tá ficando normal. Eu acordei às 7. Tá. Tem uma drenagem mais lenta, né? Como essa parte renal não é tão eficiente, essa drenagem toda é mais lenta. Quando tu faz drenagem linfática regularmente, Faço 2 vezes por semana. isso deve ter ajudado, imagino. Super, ajuda super. Nossa, demais. Eu comecei a fazer a drenagem quando eu comecei com corticoide e sempre me ajudou muito. Tá, beleza. Então, no teu questionário, a tua pontuação total foi 26 pontos, tá? Uma pontuação muito boa, porque tu tem aqui um 3, 6. Tu tem 8 na parte de trás. Deixa eu ver, 3, 6, 7, 8. Na parte da frente aqui tem mais 8, 16. Não, nada. 8 mais 16. 17, 18 pontos. Nada que 26, tô louco. 18 pontos, tá? Então, pontuação muito boa, pontuação abaixo de 20, é incrível isso. É incrível que tu tenha uma doença grave, mas tu tá super bem de sintomas. Até porque tu tá com a tua alimentação muito qualificada. Só como a critério de comparação, olha só, os teus questionários lá em 2015, o teu primeiro questionário era de 61 pontos. Ou seja, por isso esse questionário é muito bom para avaliar a saúde no que tange a questão alergias alimentares e reações que tem ligadas a alimentos. Tu não identifica doenças aqui. Tu identifica se a pessoa está muito alérgica ou muito intoxicada. Tá? Mas tu vê, tu pode pegar um paciente como o teu caso, que está com uma doença importante, e isso aqui não é para diagnóstico de doença, é para verificar o estado geral de saúde em termos de alergias e estado tóxico, ok? Então, aí tu foi de 61, ou até na segunda aqui, tu deu 78, e aí depois, já em novembro, então foi agosto, outubro, e em novembro já deu 21 pontos. E aí depois já caiu para 13 em fevereiro de 2016. Então tu vê que a gente segue agora para um valor bem inferior, né? Bom, então, tá, beleza. Então, vamos lá. Eu vou aqui abrir. Eu quero agora que tu me conte como é que é a tua alimentação num dia normal. Tá? Um dia habitual, assim, comum, a hora que tu acorda. E aí, como é que vai a tua vida num dia normal? Vamos lá. Beleza. Então, eu acordo e eu tomo um suplemento do Amazon, da NutriScience. Tomo ele com alguns suplementos que eu já posso tomar em jejum, tá? Que agora, quais são? O coenzima Q10, aquele roxinho que tu me deu, que eu esqueci o nome agora. É da raiz, aquela, por causa do Covid. O sabugueiro. O sabugueiro. E aí eu tomo o meu remédio da pressão. Aliás, qual que é o teu hipertensivo, que tu não me disse o nome? Tu precisa do nome? Não é o nome. Agora não, eu vou precisar, porque eu tenho um livro que eu gosto de pesquisar os efeitos colaterais dos medicamentos em termos de nutrientes que são depletados. Tá. Chama-se The Side Effects Bible. Então, a Bíblia dos efeitos colaterais. The Side Effects Bible. Então,
Esse livro é bem interessante, The Side Effects Bible, para ver quais nutrientes são depletados pelo medicamento. Ah, muito bom, tá. Tá? Cara, quando chega o negócio do remédio, eu tomo um tempão, eu nunca lembro o nome, eu sempre tenho que pegar ele para comprar. Parece que é o meu cérebro, assim, que detesta, sabe? Tudo bem. Mas eu tomo com todo amor, sabendo que é para mim, mas tem um bloqueio aí. Não é o Sim. losartana, eu tomei o losartana um tempo e foi ele que me fez mal, tá? Um parente dela. Quer que eu pegue ali para te dizer? É Não, rapidinho. como eu estou em casa, eu não tenho o livro agora, não tenho como olhar. Tá. Depois eu te passo. Tá. Aí tá. Aí isso. Se eu E aí. estivesse em uma consulta online no meu consultório, eu sim pediria para tu olhar agora, porque eu Tá. não vou levar trabalho para casa. Eu vou resolver tudo no período da consulta. Então, isso é importante para o ouvinte também que fique claro. Eu vou resolver tudo no horário de consulta, então isso é bem importante. Mas continua. Uhum. Aí eu tomo isso, então. E depois eu passo pela manhã tomando água com aloe vera. E só, eu não como de manhã. Tomo café preto também. Toda manhã eu tomo café preto. E eu não como nada, eu faço jejum, tá? Aí eu vou almoçar. Normalmente o almoço é a minha primeira refeição. A não ser que me dê fome. Se me der fome na metade da manhã, lá pelas 10 da manhã, eu normalmente como uma fruta. Alguma fruta que eu tenha. Pode ser goiaba, agora é época de goiaba, né? Goiaba, algum kiwi, alguma fruta, tá? Aí, meu almoço. O meu almoço é, primeiro, eu como bastante folhas verdes, cruas, que eu aprendi contigo. E depois disso, eu tava fazendo uma dieta, tá? Que o Dr. Felipe me recomendou, que era tirar as leguminosas, então, e os cereais. Então, basicamente, eu como no almoço o frango, normalmente é frango que eu como, e a gente faz ele cozido ou assado. E aí eu como com alguma batata doce, ou a batata doce roxa, ou a batata doce amarela, que são as que eu gosto, ou mandioquinha, alguma raiz, sempre purê de alguma raiz, e aí legumes. Às vezes brócolis, couve-flor, a ervilha torta, cenoura. Tá. E aí normalmente é isso que eu como, no meio-dia. Aí, Tu come também inhame ou aipim ou isso é menos frequente? aipim também, inhame não. Mas Eu aipim tenho sim. usado bastante purê de inhame, gosto muito, acho muito gostoso. É, Alimenta bem, é bem nutritivo. às vezes, eu fiz inhame, eu não gostei. E aí, por isso, mas eu acho que eu não sei fazer inhame. Honestamente, acho que eu não sei. Eu cozinho só, eu ponho um pouco de azeite, um pouco de manteiga e era isso. Uhum. Para dar uma amaciada assim só no purê. Pode botar um pouco de leite de coco, se quem gosta também. Acho que também O pode ficar. purê, sabe como eu faço quando não precisar usar nem nada disso? Eu coloco a própria água do cozimento. É assim, fica bom. Eu gosto da gordura que fica um pouco mais sedoso e também Sim. aumenta as calorias, que eu estou sempre buscando como comer mais calorias. Ah, isso é o teu caso, né? Pois é, eu sei, eu não. Eu tenho tendência a engordar e eu engordo mesmo, entendeu? Sim. É. Isso, o que eu ia falar também? Tá. É basicamente isso que eu como, tá? Então, feijão, arroz é uma coisa que eu não tenho comido quase nada. Tá? Isso vai há Macarrão quanto também. tempo, mais ou menos? Isso que ele me deu já tem, acho que um mês e meio, mais ou menos. No primeiro mês eu fiz bem rígido, e aí depois eu não fiz mais tão rígido. Tipo, outro dia a Isabel fez um macarrão aqui, eu comi o macarrão, tá? Mas é Macarrão sem glúten, no caso. sem glúten, sim. Sim, eu não consumo nada de glúten. Não consome glúten nem lácteos há bastante tempo já. Nem lácteos de vaca, mas de búfala, sim. Tá. Há O bastante exame, tempo. aquele exame de biorressonância lá com o Rafael, tu chegou a fazer? Sim, eu fiz no último ano. E aí eu não como. Ano passado. Isso. Todo ano eu faço com ele. A única Tá. coisa que eu voltei a comer agora, que tinha dado no exame dele que eu era alérgica, é a castanha do Pará. Aí eu voltei agora a comer, mas eu fiquei quase um ano sem comer. Um ano não, tá? Porque não tem um ano que eu fiz exame com ele, deve ter uns 9, 10 meses. Tá, perfeito.
Ótimo. Quando fechar um ano, tu pode fazer de novo daí. Uhum. Tá. O almoço é mais ou menos que horas? A 1 hora. E o teu jantar é mais ou menos que horas? Quanto tempo fecha de jejum, mais ou menos? Ah, beleza. Aí tá. Mais é tarde eu como também, tá? Quando der, se der Claro, fome, claro, claro. tá. Aí se der fome também, eu vou numa fruta e vou no chocolate. Chocolate eu como todo dia. Normalmente é o da Chocolife. Se não é da Chocolife, é da Ama ou algum chocolate assim, tá? Amargo, porque eu realmente gosto do amargo. E tá. E de noite? De noite, eu gosto muito de comer sopa. E tem uma outra coisa que eu tenho comido à noite, que daí eu não sei o quanto que é bom comer ou não, tá? Mas eu como. É pinhão. Eu adoro pinhão. Aí de noite eu como às vezes. Pinhão é ótimo, quer dizer, é ótimo no sentido que é um carboidrato que não é um cereal, então para o Uhum. teu caso tá ok. É um carboidrato que tem bastante polifenóis, quando a gente cozinha ele na água, que é o que normalmente as pessoas fazem, esses polifenóis são liberados na água e também são incorporados que ele fica escurinho, né? Isso. Aquilo são os polifenóis da casca dele. Então, aquilo tem vários antioxidantes. Claro que se tu comer muito tarde, vai facilitar o teu ganho de peso, né? Enfim. E depende do teu grau de atividade física que tu faz também, que a gente não entrou nesse aspecto, atividade física, né? Uhum. Também é importante. Então, se tu tá queimando isso, tá bom. A gente vai ver pelos teus exames, pelo teu nível de HDL, de triglicérides, a tua glicemia, a tua insulina, se isso aí tá legal ou não, entende? Em relação à doença renal, não tem problema. Em Uhum. relação à doença autoimune, também não tem problema, tá? Tá. E aí, quando não é isso, quando não é sopa ou isso, eu gosto também de fazer aqueles macarrãozinhos de abobrinha, sabe? Eu faço Aham. com bacon e legumes. Eu adoro. Então, às vezes, eu faço isso também. Isso fica super low carb, né? É, e fica muito bom e sustenta super, assim, por causa do bacon, né? Às vezes eu coloco também um pouco. É que eu não uso muito excesso de proteína, tá? Em função da doença. Mas eu coloco É. um pouco de bacon e um pouco de queijo de búfala e mais alguns legumes também para ficar mais nutritivo. Tá. O uso dos lácteos de búfala é frequente? É raro? Como é que é? É frequente. Todo dia tem um pouquinho, tu acha? Todo dia não. Mas é frequente. Até porque no último, quando eu tava fazendo aquela dieta, não ia lácteos, nada de lácteos, tá? Então agora que eu voltei a introduzir de novo, acho que não é demais. E tu ficou um período zero lácteos, então, zero cereais e zero leguminosos, uma dieta paleo. Ele fez uma dieta paleo, Isso. ok? Que é uma dieta sem lectinas e sem outros elementos que disparam a autoimunidade. Ok, acho Isso. bem interessante isso. E tu conseguiu fazer durante uns 45 dias. Isso aí. E tu chegou a observar alguma alteração na tua urina, no teu exame de sangue, creatinina, ureia, como é que foi? Foi, eu percebi. Só que assim, eu fiz várias coisas ao mesmo tempo, tá? Além dessa dieta, que eu acho que ela me ajudou muito, tá? Mas além disso, eu comecei a fazer os banhos frios, imersão de banho frio. E comecei a fazer Banho um. frio, não, peraí, isso é banho congelante. Banho frio eu tomo. Não, mas nessa época ali era só banho gelado mesmo. Ah, tá. Agora que eu decidi ir para o outro nível do banho gelado. Uhum. Mas ali era só banho frio. E uma respiração diferente, tá? Que eu acho que, cara, isso. Então eu não sei de fato o que foi que ajudou. Mas aí eu comecei a fazer isso, a dieta, o banho e essa respiração diferente. E pararam a espuma na urina, zerou a espuma. Aí eu fui fazer exame. E de fato tinha dado bastante diferença na perda de proteína. A minha nefro ficou impressionada com isso, porque a minha doença estava indo tipo ladeira abaixo, assim, ela estava evoluindo muito rápido, tá? E aí, beleza. Só que aí aconteceu, aí eu parei com os banhos frios.
E aí a espuma continuou. Voltou com tudo. E aí eu decidi comprar o freezer e ir para o outro nível. Tu lembra qual foi o mês que tu começou a consulta com o Dr. Felipe? Começou a dieta? Foi antes da quarentena? Quando eu comecei essa dieta, não, foi depois da quarentena. Tá, porque eu tenho um exame teu aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar com o pessoal, que é um exame do dia 18 de março, e eu tenho um exame do dia 27 de abril. Foram esses dois exames que a médica comparou também, o de 18 de março com o 23 de abril. Acho que sim, eu acho que foi o último de abril, né, Sil, que foi bom. O de abril, o último que eu tenho aqui é 27, exatamente. Isso. Que foi bem bom, assim, nós achamos muito bom. Sim, a tua creatinina que tinha subido horrores para fevereiro caiu de novo ao que estava lá em dezembro. Uhum. E a ureia também, a ureia teve uma queda incrível também, de 40% quase. Caiu de 122 para 82,85. 122 em fevereiro para 82 em 18 de março e 85 em 27 de abril. Isso. E o potássio tem ficado relativamente controlado? O que ela te diz? O que a médica diz? Ela não olha muito o parâmetro do potássio. Ah, é? Beleza. Ela controla mais a perda de proteína. Essa é a coisa mais importante para ela. E depois a creatinina. Perfeito. E aqui em 27 de abril, deixa eu ver o exame aqui anterior, tá? Acho que eu posso compartilhar já com o pessoal. A alimentação terminou, então? Oi? A alimentação. Tu me falou no jantar sopa, mas tu me falou como é que é essa sopa. Ah, eu compro no Zafari. Não sei se tu já viu lá no Zafari. Tem uma bandejinha de orgânicos, onde tem várias coisas dentro e não tem batata inglesa, não tem. E como eu tava nessa dieta, eu comecei a comer isso ali de noite, tá? Porque não podia batata inglesa. Então tem cenoura, tem brócolis, tem couve, tem chuchu. Basicamente isso. Tem vagem também, tem moranga. A batata inglesa, apesar de ser uma raiz, tu sabe por que ela não é permitida? É por causa desse negócio aí que tu falou antes. Ela tem solanina dentro. Ela é da família das solanáceas. E nos estudos em animais e em células, as solanáceas aumentam a permeabilidade do intestino. E podem ajudar inclusive, nos estudos em animais, a carrear bactérias do intestino ou pedaços para a circulação. Isso pode aumentar a autoimunidade, então, em especial em pessoas que já estão com a doença. Por quê? Porque numa doença autoimune, a permeabilidade do intestino está aumentada. Tem um aumento em todas as doenças autoimunes estudadas, inclusive na nefropatia por IgA, ela está aumentada a permeabilidade intestinal. Então, a gente sabe que existe um papel do intestino nessa doença, se quer ou como causa ou como consequência. Então, esse é um aspecto que tem que ser sempre frisado. A gente não sabe se é causa ou consequência, mas ele está afetado. E quanto pior ficar o intestino, piora tudo. Tá? Piora todo o teu estado inflamatório e imunológico também. Tá. Então, chegando no jantar, que horas que é o teu jantar aproximadamente? É umas 9h30 por aí. Eu janto tarde. 9h30? Eu sei. O jantar esse é o meu, ainda é o meu ponto fraco, meu ponto de melhora. Tá. E tu faz, o que tu tá fazendo de atividade física? Yoga e funcional. Yoga e funcional. Tudo em casa? Voltou para academia? Como é que tá a situação? Então, a partir de amanhã, a gente vai voltar para academia. Com o meu personal que vai voltar também. Então, agora, durante a quarentena, estava fazendo em casa? Tava fazendo em casa. E qual que é a frequência que tu estava fazendo? Eu estava fazendo, tipo, quase que diariamente. Isso no último 1 mês e meio, tá? Quando o Felipe me chamou as contas, porque eu não estava fazendo.
Aí ele me chamou as contas, daí eu me comprometi com ele e voltei a fazer, tá? Ok. Mas aí quase que geralmente, menos sábado e domingo. Sábado e domingo eu não faço. Tá. Aí E aí, depois eram as minhas atividades principais. Funcional em casa, yoga em casa e andar de bicicleta. Inspirado em tá. ti. Então, daí é alternado? É um Sim, dia yoga, um dia funcional? isso E aí. quanto tempo é cada sessão? Me explica aí. Então, tem dias que eu faço yoga e funcional, tá? Quando eu faço isso, eu não fico mais que 30 minutos em cada atividade, porque eu me entedio de ficar mais de 30 minutos. Então, a minha atividade física normalmente é de 30 minutos. Quando eu passo, Tá. agora com o personal, a gente certamente vai voltar a ser 1 hora, tá? Mas eu acho 1 hora muito, eu encho o saco mesmo. Então, normalmente é 30, um pouco mais intenso, e a yoga que não é tão intensa, mas também é 30 minutos, mas que isso eu não consigo. Tá. Então, tu acha que dos 5 dias da semana, em média, tu faz o treino de yoga quantas vezes? 3 vezes na semana. E o treino de funcional, quantas vezes? 2. Tá. Ok. E isso, em geral, tem hora de manhã ou é de tarde? Sim, normalmente é antes do almoço. Por quê? Logo antes, tipo essa hora, assim. Isso, essa é a minha hora. Essa é a minha hora de fazer isso. É a hora que eu faço a minha imersão no freezer. E aí eu já aproveito e faço as minhas coisas. E normalmente eu tô em jejum também, tá? Aí eu depois me preparo para comer. Isso, então tu tá finalizando o jejum e aí tu vai para É, alimentação logo depois. Tá. isso. Em termos do teu, voltando, então tá, agora eu já sei o horário da tua refeição, desculpa, do teu exercício, porque isso é bem importante estar combinado com o horário da refeição seguinte, tá? E aí eu entendi o teu jejum e como é que tá funcionando todo esse processo. Bom, um dos benefícios importantes do jejum é no jantar cedo, né? O jantar cedo, ele provável, eu não sei, do que eu tenho visto e lido, a minha impressão é que jantar cedo é mais importante do que jejuar, Saquei. tá? Se eu tivesse que escolher uma coisa, tu vai ficar 16 horas por dia sem comer ou vai jantar cedo? Preferia jantar cedo, se tivesse que escolher uma coisa, Uhum. tá? Metabolicamente, jantar tarde é uma agressão para o organismo. Uma agressão no sentido, na verdade, é bom para quem quer engordar. Uhum. É bom para gerar acúmulo. É bom jantar tarde num ambiente de escassez, Uhum. não num ambiente de abundância que é o que a gente vive. Uhum. Quando a gente quer ativar os nossos genes realmente de defesa e de proteção, parece que o jantar cedo é bem importante, porque sinaliza para o corpo hormeticamente, é uma hormese, é uma agressão leve, digamos assim, é uma agressão sutil, do qual o corpo vai ter que preparar para se defender. Porque quando está em abundância, tem jantar. Quando tem caça, tinha jantar lá na caverna. Quando eles tinham matado um javali, um bisão, um tigre de dente de sabre, sei lá o que eles comiam, eles tinham jantar. Quando eles não tinham conseguido uma caça eficiente, não tinha jantar. Tinham daí algumas frutas, algumas raízes, algumas sementinhas, algo que tinha sido coletado, tá? Então, jantar cedo é muito importante. Isso é uma impressão que eu tenho lendo dos diversos estudos, tá? Beleza, eu mudo isso já. Até que horas é o cedo? Você tem que acabar de comer até às 7h30. E eu acho que o inverno aqui no Rio Grande do Sul é uma ótima oportunidade para isso, porque é fácil, tá escuro logo e tá frio e dá vontade já de comer, entendeu? E dormir cedo também, né? Exatamente. E aí, se tu jantar às 9h30, vai estar dormindo de barriga cheia. É o que tem acontecido, sim. É. Ok. E isso prejudica toda a produção de melatonina e a tua regeneração que acontece durante a noite. Porque se tu tá digerindo, tu não tá regenerando. Beleza.
esse período de jejum e cetose é o que estimula a autofagia a acontecer, que é o mecanismo de limpeza e regeneração celular que acontece durante o jejum. E é engraçado, e eu percebo uma inautenticidade minha comendo tarde. Eu percebo que tem algo que não deveria, sabe? Então, Claro, vou falar contigo que a gente manda comer cedo, aí eu vou e obedeço, entende? Tanto que eu reluto muito em atender no consultório até o fim de tarde, porque eu sei que eu vou jantar tarde e eu já chego em casa louco para comer, né? Então, em todos os outros dias, graças a Deus, eu só atendo até o fim de tarde 2 dias, os outros 5 dias por semana eu posso fazer a escolha adequada, que é jantar 19 horas, 19h30 e 20 horas estão concluídos já, entendeu? Eu tenho condições de fazer isso. Super funciona para mim. A única coisa que eu percebo que talvez vá mudar é que talvez eu não vou ficar. Eu não sei como vai ser meu treino, porque daí eu treino lá pelas 11 e pouco. Eu não sei como vai funcionar isso, entendeu? Talvez eu tenha que comer antes daí. O certo é tu acabar o treino e ir direto pro teu almoço. Talvez começar a treinar um pouco mais cedo, então. E aí também não teria problema se tu... assim, a tua fome não vai aumentar por tu estares jantando mais cedo. Tu jantar às 19h30, tu não vai ter mais fome de manhã antes do teu treino, tá? Mas se tu acabar de jantar até as 19h30, não teria problema às 10 horas antes do treino tu comer a fruta com o chocolate que tu gosta. Tá? Não teria problema. E deixar o almoço para logo depois do exercício, sei lá, 12h30, mais ou menos isso. E aí fazer um jantar mais cedo. Agora tu pode comer de tarde. Tu não tem comido sementes, nozes, amêndoas, castanhas? Como é que tá isso? Não, eu tirei bastante em função da doença renal. Em função também da doença renal Dieta. e da dieta, isso. Da dieta do... Eu tirei mesmo, eu comia com salada e tal. Mas isso é uma coisa Sim. que a gente pode voltar. Nessa dieta paleo, o que é estimulado o que se recomenda é que as sementes fiquem em demolho. Tá? Então, a gente tem que diferenciar aí as sementes oleaginosas das frutas oleaginosas, tá? Então, as sementes como o girassol, como a semente de abóbora, como... depois eu te passo uma lista, elas precisam desse demolho. Os frutos não são tão importantes, como é o caso da castanha do Pará, ou da castanha de caju, ou das amêndoas. Eu gosto de fazer o demolho em tudo que for possível, tá? Por exemplo, as amêndoas, elas têm glicosídeos cianogênicos, que são antinutricionais, que competem com o iodo, então tem um efeito também, de algum grau de toxicidade. Se a gente começa a comer muito, pode ter impacto também. Então, assim, eu procuro fazer esse demolho de pelo menos 12 horas, tá? E depois a gente coloca isso, então, pode secar, daí tu vai ter, como vai ficar em demolho, tu vai ter que secar num forno em fogo baixo, porque agora no inverno o sol aqui em Porto Alegre não consegue secar isso. Se fosse verão, era super tranquilo. Se o pessoal está no Nordeste ou no Norte do Brasil, provavelmente conseguem secar o sol em qualquer época do ano. Aqui já a nossa potência solar é muito fraca, então não funciona. Tá? Tá, beleza, então eu posso voltar com as sementes, tu acha que é ok? Com demolho, sim. Sem demolho, não. Beleza. Outra coisa que eu parei, que eu zerei, foi o sal. Sim, tá zero sal, né? Eu continuo zero, não sei se volto a consumir alguma coisa de sal. A gente vai olhar o teu teste genético e ver a tua sensibilidade ao sal, Tá. tá? Vamos ver a tua sensibilidade ao sal no teu teste genético, tá? Então, vamos lá aqui. Eu não sei se tu tá anotando alguma coisa daquilo que eu tô te falando. Eu tô anotando sim, anotei aqui, principalmente 19h30. Tá. Ué, eu anotei algumas coisas que eu quero te perguntar também, mas o jantar cedo é coisa que eu tenho que mudar. Isso é super importante. Tá. Deixa eu, então, compartilhar a tela aqui
pessoal que está no YouTube, eu vou dar uma passada nos teus exames de sangue que tu me trouxeste, para que eu possa depois ver o que eu vou te solicitar, então. Tá? Porque esses são bem básicos, né? Então, estamos bem na área nefrológica. Eu vou já abrir direto aqui os exames mais recentes, porque aparece o laudo evolutivo, tá, gente? Então, aqui, esse aqui é o exame da Gisele, de 18 de março, tá? E aqui vocês estão vendo o hemograma. Claro que ela tem uma doença renal, então tem alterações como anemia, que são bem frequentes. Mas olhem aqui o que estava no exame de janeiro, uma hemoglobina de 8,1, com hematócrito de 24,5. A médica nunca pensou nesse momento em usar eritropoetina? Não. Ela chegou a falar? Ou... Eu cheguei a falar porque o doutor Felipe falou, mas ela achou melhor não usar. Tá. Eu quero achar aqui, ó, creatinina 1,9, ureia 123, o sódio está lá batendo no mínimo, ou abaixo. Eu quero achar aqui a proteinúria, aqui não tinha, tá? Deixa eu fechar esse aqui, para não ter confusão com tantos exames abertos. Ó, então aqui foi de 8,1 em 20 de janeiro para 19 de fevereiro, 10,5 de hemoglobina. Teve uma melhora bem interessante. Isso aqui possivelmente foi uma redução na agressão do rim induzida por algum benefício do corticoide. Então, apesar de não reduzir a proteinúria, talvez tenha aumentado a síntese de eritropoetina. Não sei se isso acontece de um fator ou não é a minha especialidade. Eu, aliás, gente, não atendo, ou sempre que eu atendo pacientes com doença renal, eu peço que as pacientes se atendam também com uma nutricionista especialista em doença renal. Eu, apesar de ter lá no meu estágio da faculdade, ter trabalhado no setor de hemodiálise da Santa Casa, foi no estágio. Então, eu passei ali aquele mês, 2 meses no setor de hemodiálise, então tenho alguma ideia, mas como essas coisas têm que ser muito calculadas, eu não gosto de fazer isso, tá? Então, eu deixo para quem tem mais experiência e conhecimento, até porque as diferentes doenças renais têm diferentes necessidades. E eu também não domino isso, então não tem nenhum problema. Olha só, com triglicérides super bons, 88, então isso tem a ver com a qualidade da tua dieta. Um HDL aqui até um pouco alto, que pode ser de 97, o que pode ser pela permeabilidade do intestino um pouco aumentada. Isso vai aumentar o HDL. O ácido úrico alto tem a ver com a queda de filtração renal também. O potássio realmente não estava subindo, o cálcio normal, bicarbonato aqui, ó. Isso aqui foi bem chamativo, olha só. Proteínas totais na urina, 4.400, tá? São 4,4 gramas em 24 horas. Vitamina D, então anotem aí quem quiser comparar depois. 4,4, isso foi em 19 de fevereiro. Então aqui tu já estava há 45 dias no corticoide. Isso. Vitamina D de 61, B12 918, TSH. 45 não, porque eu comecei dia 24 de dezembro, né? Sim, então, aqui era 19 de fevereiro. Fevereiro, sim, beleza. Então aqui já deu 50 dias. Mas aí que continua. Sim, estava com 2 cruzes no exame quantitativo. Fósforo também, ok. Ok, e aí a gente vai... E aí ela decidiu diminuir ou não ainda? Fevereiro, sim. Aí ela já viu que não estava adiantando, aí ela me diagnosticou como córtico resistente. Tá, ou seja, da expectativa dela, da experiência dela, dos estudos todos, era para ter havido uma diminuição importante nessa proteína. E aí, em 18 de março, tem um exame de um mês depois.
E aí que fica coisa muito interessante. A albumina está lá no mínimo, bicarbonato. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha aqui, proteínas totais na urina. Tá, mas aqui, ó, 4.183. Teve uma pequena diminuição, tá? Eu vou tentar passar direto para o exame de abril. Olha aqui, gente. De 27 de abril, 1.147. E aí tu já estava sem corticoide ou estava uma dose baixa? Como é que estava? Não, aí eu já estava. Não, eu estava com dose baixa, com 5 miligramas de corticoide. Chegou aí a quanto? Chegou a 60. 60. A gente estava naquele desmame. 5 não era nada, né? 5 era tipo. Sim. Não sei nada. É incrível. Aqui ela também mediu uns outros exames, como C3, tá? C3 é um exame que é usado para ver a atividade de doença autoimune. Quanto mais baixo, mais ativa está a doença. Mas também é um exame comparativo. Então, ela tem aqui 84, que é abaixo do mínimo, então ele está alterado, tá? Mas eu não tenho uma comparação anterior, porque antes poderia estar em 70, em 60 ou em 50. Então, né, é só um... O que, então, tá perfeito, ótimo, é interessante, é isso que tem que ser feito. Um exame isolado, tá, ok. Se é no diagnóstico da doença, tem um valor, mas que já tinha sido tratada. Uhum. Então, tem que ver o antes e depois do tratamento. Imagina que antes do tratamento estava em 85, ou estava em 90, ou estava em 80, não teve mudança nenhuma. Uhum. Então, isso ajuda ela a dar o diagnóstico correto, tá? E aqui, então, vejam essa queda abrupta para 27 de abril das proteínas na urina. A vitamina D sempre estável, tá? E aí a B12 que foi 984, estava muito boa. Uma cruz de proteínas na urina só, sem hemácias, sem células, sem leucócito, fósforo normal, paratormônio de 28, PCR foi medida quantitativa, não ultrassensível. Vamos ver aqui, ó. Aqui no laudo evolutivo é bem interessante de enxergar, porque dá para ver, olha aqui, ó, a creatinina que chegou a fevereiro, ou seja, aqui, ó, foi após o tratamento com os corticoides. E quando ela interrompeu, caiu a creatinina, ou seja, o corticoide não fez efeito, né? O sódio chegou a subir para um valor mais... Lá em janeiro tá 2,5 a creatinina. Lá em janeiro eu estava ainda usando. Sim, tu vê que foi 2,5, aí caiu para 1,9 na semana seguinte, 9 dias depois, subiu de novo. Então tem a ver com outros fatores, né? Que não é só o corticoide. Só que esse janeiro que ficou desse jeito, tanto que ela pediu uma semana depois de novo, porque aqui, Gabriel, eu tava com uma super hemorragia, tá? Ah, tá. Isso, eu tive uma questão aí que eu tive muita hemorragia. Tá. Aí ela pediu uma semana depois, passou, que amenizou, eu vi de novo, entendeu? Entendi. Então, por isso que tem uma semana logo depois eu fiz. Então isso ajudou aquela hemoglobina a melhorar também. Então, tu teve hemorragia, por isso que a hemoglobina caiu muito. Isso. Tá, perfeito. Ok, então vocês estão vendo aqui no hemograma, pessoal, olha aqui, ó. A hemoglobina de dezembro de 10,2 caiu para 8,1 e subiu a 9, e foi por causa dessa hemorragia que ela teve. Essa queda aqui bem importante, depois restabeleceu para o que era o padrão normal dela, que era 10 lá e voltou para 10 aqui, ó. E o hematócrito também e o VCM também. Tá? Os leucócitos subiram para um padrão mais alto, mas já estão... Olha, eles deram uma bela subida e agora estão caindo já de novo para esse padrão de 8.400, já está bem mais perto do que estava em dezembro. Pré-corticoterapia. Vejam aqui a morte importante de linfócitos, tá? Os corticoides induzem uma morte dos linfócitos, conseguem dizimar grande parte da população linfocitária. Então, a gente consegue ver que tu caiu muito, foi lá para 1.000 total de
linfócitos e agora já estão se restabelecendo, tá? O que indica uma melhora da função dos tecidos linfóides como um todo, tá? E aí vocês vão ver que naturalmente vai ter uma compensação dos neutrófilos, ó, que sobe de 2.800 para 10.000, 12.000 e agora já começam a normalizar de novo, tá? Os eosinófilos também são suprimidos, imagina um corticoide, um antialérgico, né? Então, tem uma queda de eosinófilos e de basófilos também. Então, tu consegue ver bem direitinho o corticoide atuando até aqui em março, ó. Consegue ver que em abril já está muito mais perto dos valores normais dela, né? Então, os exames de abril, que estão bons, com a perda de proteica urinária muito boa, não tem a ver mais com corticoide. O efeito dele já passou. Só a única possibilidade que eu não sei se existe é se no teu caso não teria um efeito retardado. Isso só o tempo vai dizer com outros tratamentos e outras experiências, né? Provavelmente não é o normal de acontecer, senão ela já teria pensado nessa possibilidade. Já teria visto em outros pacientes, tá? Tá. Então, deixa eu interromper o compartilhamento de tela, para o pessoal começar a nos enxergar um pouquinho de novo aqui no YouTube. Pessoal que está no Insta, nós estamos no YouTube, porque vai encerrar 1 hora, já, não sei porque não encerrou ainda. É que o Insta isso aí já não dura mais 1 hora, tá? Já alguns estão durando muito mais tempo. O nosso que não tinha atualizado, talvez atualizou então, se já passou 1 hora. Já passou de 1 hora, né? Já está 1 hora e 7 minutos. Ah, beleza, então tá. Mas tem tempo limitado igual ou não? Então, várias pessoas já testaram, ficaram mais de 3 horas e ele não cortou. Então a gente não sabe quanto tempo dura. Ah, tá. Beleza. Não é para todo o Instagram, isso é louco, tá? É para alguns só. Só os VIP. Isso aí daqui a pouco não importa. Pum. Eu queria te comentar uma coisa que eu não sei se tem a ver com alguma coisa, tá? Mas é um sintoma que eu até anotei para não esquecer de te falar. Talvez seja alguma coisa, talvez não seja nada. Gabriel, dores nos calcanhares pela manhã. Isso significa alguma coisa? Tipo, eu achei até que era um calçado que eu tava usando, tá? Eu parei de usar aquele calçado, troquei para outro e essas dores continuam pela manhã. Logo tu acorda, dá os primeiros passos, depois passa. Depois passa, assim, tipo como se fosse uma rigidez no calcanhar, sabe? No calcanhar, não é na planta do pé inteiro. Não, é só no calcanhar. Na parte que pisa no chão, do lado, atrás? É, do lado, assim mesmo, sabe? O pé, né? É assim, aqui tá o calcanhar, é aqui. Não é, então, na parte que encosta no chão, é do lado, assim, do lado, atrás? É assim, é aqui. A parte de trás, aqui onde tem o tendão, tu quer dizer? Não, tipo, o calcanhar tá aqui, né? É aqui que dói, é no calcanhar, não é na articulação. Faz com a mão assim, ó, como isso aqui é o pé, e aqui tá o calcanhar, a bola do calcanhar tá aqui, tá? Isso, é o calcanhar aqui. Na frente do pé, então? Não, atrás, aqui. Desculpa, aqui. Tá. Entendi. Desde quando está acontecendo? Umas 3 semanas. Que mais? Tem outras perguntas que falou que queria fazer? Tá, isso, tá, que é um sintoma. E o outro é, em relação ao ferro baixo, eu queria te perguntar, e sobre uma terapia chamada hemoterapia, se pode ser interessante para mim. Vamos lá, então. Ferro baixo. Eu não vi ferro baixo em nenhum exame teu. Então, meu ferro tá bem. É que eu achei que talvez o cansaço da tarde pudesse ter relação com ferro, porque eu tive que suplementar ferro, lembra? Que eu tava muito anêmica na época. Tá. Teve uma época no começo do ano que eu tava muito anêmica, que aquela época ali dos exames que estavam ruins. Foi a época do sangramento.
Isso. Aí eu tive que Teve uma tomar. hemorragia, perdeu um monte de sangue. Isso. Se eu voltar aqui, abrir os teus exames de novo, tá? É difícil tu ficar deficiente em ferro, tá? Por quê? Porque a tua doença é uma doença autoimune que tem algum quadro inflamatório. Então, a tua ferritina sobe. E a tua ferritina subindo, ela liga o ferro, gruda o ferro nela, tá? Qual que é a consequência que acontece? É tu não conseguir usar o ferro. É outra coisa. Então, tu pode ter... Quando eu olhei um exame que tinha aqui no mesmo exame, ferritina e saturação de transferrina e ferro, deixa eu ver se é esse aqui. Porque no laudo evolutivo eu já fui e não estou achando. A ferritina estava lá em 200 e alguma coisa, 228. Vamos lá, deixa eu tentar aqui abrir. Tentar achar para te dar os números exatos, tá? Então, a tua ferritina... O teu T3, ele está meio baixo. Eu tenho um exame com ele, que é em 19 de fevereiro, e o T3 está em 0,85. Eu vou compartilhar de novo aqui para o pessoal poder ver a tela, tá? Ó, 0,85 de T3 total. O normal é de 0,6 a 1,7. Então, ele está lá indo para o mínimo. O T4 livre, ele está numa faixa bem normal. Apesar de ser próximo do mínimo da referência, dificilmente quem está em 1,5, 1,6 ou 1,4 mesmo está muito saudável, gente. Então, em geral, 1,08 é bom, só que a pessoa tem que ter uma conversão adequada em T3. Só que a gente não tem aqui o T3 livre para fazer o julgamento correto. O que pode estar bem prejudicado na doença renal, porque os rins, junto com o fígado, são os principais responsáveis por converter T4 em T3. Então, isso pode prejudicar e te causar mais cansaço, sim. Só que eu não tenho T3 livre, então eu vou ter que pedir isso para ver como é que tá. Tá? Estou tentando achar aqui a ferritina, e eu acho que não foi nesse exame também aqui, então faz muito tempo. Vamos ver. Ferritina tá aqui, achei. Ferritina, 19 de fevereiro, é o último exame que tu tem, tá? Ferritina deu 238. E aí tem aqui a capacidade total de ligação do ferro, 182,9. Então, tem que ver que ela está abaixo do mínimo. E aí tem o ferro sérico, 87. Então, vamos lá. Olha, isso aqui está tudo cheio de interferências. O ferro sérico, ele está me falando sobre a saturação da transferrina. Ele está me explicando o quanto de ferro que tem na tua transferrina. Só que não foi medido, que eu estou tentando imaginar. Tá? Estou tentando usar meu poder de adivinhação. Bola de cristal. Então, como o ferro normal é de 37 a 170 e o teu está em 87, eu vou calcular aqui, ó, o seguinte, eu vou fazer o cálculo do ponto médio. 170 menos 30... Opa, apareceu? Opa, não, peraí. 170 menos 37 igual 170... Opa, mas tá ruim a minha calculadora aqui. 170 menos 37, tá? Deu 133 dividido por 2, 66,5 mais 37. O ponto médio é 103,5, então está abaixo da média, tá? Está em 87. Então, eu consigo saber que a tua saturação de transferrina está abaixo da média. Só que aí eu já tinha tomado ferro na veia. Pois é. Tomar na veia? Ah! 2 vezes eu fui pro hospital para tomar. Ah, tá. Sim, como teve aquela hemorragia importante, fizeram uma reposição de ferro grande, tá? Então, tu estava tratada. Sim. Muda tudo, tá. E aí tu estava com 238, que não é grande coisa, para quem tomou um ferro endovenoso, não é grande coisa, então devia estar bem mal mesmo antes. Aqui, ó. Ferrado. Tem sim, ó. Tem aqui um ferro de 62. Em 20 de janeiro, tu tinha tomado ferro já? Já, a ferritina estava em 202.
Então, tu vê o exame, tu já sabe. Então aqui, o primeiro exame de todos que eu tenho, tu já tinha recebido ferro, que é 20 de janeiro. Uhum. É verdade. Então tá, então eu não tenho um exame de antes para saber o efeito que o tratamento teve, tá? Tá. Bom, de qualquer forma, o que eu posso dizer aqui nesse momento? 2, é o 3? Não, é o 2, correto. Aliás, não foi 2 vezes, desculpa, agora eu lembrei, foram 3 vezes que eu tomei. Que eu tive que tomar. Sim, porque tu perdeu muito sangue. Tá. Então, olha só. Ferritina normalizou, 238. Tá? Normal para alta, mas tu tinha recebido o ferro, tá ok. Capacidade total de ligação do ferro baixa. O que significa isso? Capacidade total de ligar ferro. Olha só. O meu sangue eu tenho capacidade no meu sangue de ligar ferro nele hoje? Não, tá baixa a capacidade. Então, tentem se imaginar, vocês são o sangue, tá? Tu é o teu sangue. Tem mais capacidade de entrar mais ferro para dentro do teu sangue? Não, tá baixo. Tá abaixo do mínimo. O que significa? Que tá cheio de ferro. Que tá tudo lotado de ferro. Então, quanto mais ferro a pessoa tem, mais baixo é esse valor aqui. Quanto mais falta ferro, mais alto esse valor aqui. Tá? Então, o teu está lá para baixo, está abaixo do mínimo. Veja, de 228 a 428, o teu deu 182. Então, está lá para baixo. Então, a capacidade total de ligação está lá embaixo, está lotada de ferro. E a ferritina está 238, está alta também. Então, o que está acontecendo nesse momento? Está indo o sangue do teu ferro do teu sangue para o tecido, do sangue para o tecido. O que é o tecido? É a ferritina. Então, está num momento que o sangue está cheio e o tecido não está tanto. Vai indo mais, vai indo mais, vai indo mais. Se tu medir aqui depois, mais um tempo depois, a tendência é que essa capacidade total de ligação do ferro aumente para um nível normal, significa que está normalizando o transporte, e a ferritina está aumentando o depósito. Tá? Tá. Daí chega no exame seguinte, que é o exame de... Dali a um mês, em março, eu acho que daí não tem daí. Aí não tem a ferritina. E aí a gente fica, tá, beleza. Nem de março, nem de abril. Então, eu gosto de acompanhar isso para conhecer a pessoa, para conhecer essa cinética, esse movimento do nutriente dentro. E aí tu vai entendendo a pessoa, como ela funciona. Entende? Então, deu endovenose aqui. Aí subiu, caiu, ajustou aquele lá, pum, foi pro lugar. E tu consegue enxergar esse big picture, esse panorama de tudo ao mesmo tempo. Tá? Bom, então, isso era sobre o teu ferro baixo, que era uma das perguntas. A outra pergunta que tu fez sobre dores nos calcanhares, tá? Dores nos calcanhares podem ter a ver com alguma doença reumática. Como tu tem uma doença autoimune, tu pode ter outra doença autoimune. Catástrofe pouca é bobagem. Tá? Mas Sim. não acho... E eu quebrei o pé, né, em janeiro, sem esquecer disso, falando em catástrofe. Ou pode ter a ver com uma alteração de tendões, de ligamentos ou de osso induzida pelo corticoide. Eu fiz aquele exame do osso, sabe? Densitometria óssea? Tá ok, pareceu ok. Tu fez quando isso? Logo depois que eu quebrei o pé. Lá em janeiro, então. Eu fiz... Foi janeiro, fevereiro. No meio da corticoterapia. Não, peraí, não. A médica, agora eu lembrei, tu falou, eu lembrei, tá? Ela me deu nessa época, ela pediu que eu tomasse depois que eu tivesse quando eu tava com dose mais alta, mais baixa de corticoide. Não tava alta, tava baixa. Mas eu tava tomando. Interessante, eu recomendo para todas as pessoas que estão nos assistindo, tenham uma densitometria feita. Quanto mais jovem, melhor.
Ah, mas eu tenho 20 anos, tenho 30. Façam. Porque a densitometria é um exame comparativo. Eu tenho uma com 20, uma com 30 e uma com 40. Tá? Por quê? O teu exame tá normal, ok? Ele tá aqui, tá normal. Mas como é que tu não vai saber se 4 ou 6 meses antes da corticoterapia não era muito alto o teu osso? Tu não tem como saber agora. Agora, tu tem só o pós-corticoterapia. Tu tem antes, nossa, o teu osso era anormal de tanto osso que tu tinha. Vai saber. Agora a gente só vai ficar achando pro resto da vida. Agora, ou seja, é a curva, é o movimento que importa. Então, a análise de exames laboratoriais é movimento, é curva, é antes e depois. E olhar uma foto é muito ruim. O bom é ver um vídeo. A foto é legal, mas o vídeo é muito mais informação. Então, quando eu pego vários exames, é um vídeo que eu tô vendo. Você entendeu? Então, a dor nos calcanhares pode ser, porque os corticoides induzem a alteração de tecidos moles também, e de tecidos ósseos. Tu pode ter um catabolismo aumentado do colágeno, daquele local ali. Quem vai saber se 20 anos antes tu não bateu aquele calcanhar e tem uma lesão super antiga lá, ele ficou um pouquinho mais frágil, por isso que dói ali, sabe? Ou pode ser alguma perda óssea, alguma coisa de colágeno. Então, a gente pode trabalhar com algum suplemento para tentar trabalhar essa parte do teu colágeno aqui, tá? Então, tu falou que toma o Supreme. O Supreme, da família do Supreme, tem o Protein Cola, que é um produto bem interessante. Eu tomei quando eu quebrei o pé, eu tomei. Eu acho que eu recuperei muito rápido, tá? Talvez até seja por ajuda desse suplemento aí, mas durante eu tomei foi... Poderias fazer agora um Protein Cola, uma dose extra, ele fica com uma dose diária do Supreme e uma dose diária do Protein Cola, tá? Uhum. E a tua outra pergunta foi sobre hemoterapia. Deve ser autohemoterapia, deve ser aquela de tirar o sangue e aplicar. Isso aí, autohemoterapia. Essa terapia, ela não tem nada... como a gente está aqui falando para o povo na internet, não tem nenhum artigo científico indexado, estudos randomizados, mostrando que isso funciona. Só abrindo um parênteses, tá, Gabriel? Eu estou perguntando isso porque tem muito seguidor que sabe da minha doença e me recomendam e falam. Exato, por isso que eu decidi trazer aqui. Ótimo. Da minha experiência clínica de pacientes que fazem isso, porque eu não recomendo, porque no geral não tem ninguém nem que faça, mas tem pessoas que fazem por conta, acho bem interessante e pode ser testado, tá? Não tem uma contraindicação, conheço, inclusive, pacientes anticoagulados que fazem, pacientes que usam varfarina, cumarínicos, que fazem a terapia, autohemoterapia, tá? E vejo com bons olhos, não vejo que tenha uma contraindicação e pode auxiliar, tá? Pode auxiliar. Então, assim, eu acho que tem uma doença grave e a gente está sujeito a aprender com o teu corpo, ver o que o teu corpo acha. Tu pode comprovar isso com exames. Então, não vejo como algo ruim, ao contrário, vejo que pode ser feito durante 1 mês, 2 meses, e tu vai ver os teus exames para mais um parâmetro de análise. O que eu sempre gosto de fazer é um exame antes. Onde eu tô? Quem sou eu hoje? Tá, beleza. Estou fazendo esses banhos de gelo, essa dieta, esse monte de coisa. Tá, e agora o que aconteceu? Então, eu vou lá, vou coletar os exames e vou fazer direitinho. Vou fazer 45 dias, uma vez por semana, 5 ml toda segunda-feira, sei lá, entra no músculo. E depois de fazer 6 vezes, ou 8 vezes, 2 meses. E aí, vou medir de novo. Tá? Tá. Em especial, aqueles parâmetros mais ligados à atividade da doença. Tem gente que fala, eu comecei a fazer e não tive mais gripes e resfriados, por exemplo. Muito comum ouvir isso, muito comum. Eu faço que minha imunidade ficou boa. Outra começa a fazer e eu tinha dores reumáticas e as dores sumiram e não tinha diagnóstico de doença nenhuma. Beleza, pode fazer, não tem problema.
Então, é só isso mais, sabe? Não tem... Eu acho que está sujeito ao antes e depois. Deixa eu desligar os compartilhamentos aqui de tela, que eu acabei esquecendo de compartilhar. Não, eu tirei. Ah, tu tinha tirado já? Já. Ah, tu pode fazer essas coisas, tu interfere. Sim, eu mando tudo. Tá, beleza? Então, explicadas as tuas 3 questões. Sim. Tá. A última coisa que eu quero fazer aqui é passar contigo o teu teste genético, que eu acho que tu não viu ele, né? Eu vi, mas eu não entendi quase nada. Beleza. Então, eu vou passar o teu teste genético, porque baseado no teu teste genético, vai me ajudar, mesmo sem ter os teus exames, que eu monte alguma coisa de suplementação para ti. Porque eu já consigo ver as tuas necessidades aumentadas, tá? Tá. Então, vamos compartilhar de novo aqui o teste genético da Gisele, ok? Então, vocês estão vendo aqui o teste, chama-se teste da nutrição funcional, aqui o nome do laboratório. Vamos lá, então. Parará. Ó, como interpretar este exame? Eu vou ler aqui, tá? O laudo é composto de 4 partes. Resumo, prioridades no tratamento da nutrição funcional, resultados de necessidade, benefício ou risco das diversas condições clínicas relevantes, divididas conforme a matriz da nutrição funcional. E a quarta e última parte, para o especialista em genética, detalhamento dos polimorfismos analisados em cada uma das condições analisadas. Tá? Cada item do teste, ó, chamamos cada item no resultado do laudo de condição. Por exemplo, obesidade, vitamina D, resveratrol são condições, tá? E cada condição a gente tem que pensar ela como sendo uma necessidade ou um benefício ou um risco. Né? Por exemplo, para a obesidade é o risco de obesidade. Para a vitamina D é a necessidade de vitamina D. E para o resveratrol é o seu benefício. Qual é a diferença? Resveratrol não é um nutriente essencial à vida, é um fitoquímico. Então, não existe uma necessidade dele para a nossa sobrevivência, diferente das vitaminas, dos carboidratos, das proteínas e dos minerais. Então, eles são necessários. Tudo aquilo que são suplementos ou complementos é o benefício deles em usá-los, tá? E tudo que são doenças são o risco. Então, a gente tem que ter em mente isso claro, essas 3 categorias, para entender melhor esse processo. Então, vamos lá. A primeira parte, que é o resumo, ó, agrupamos em uma única página todas as condições do teste, para que você possa rapidamente interpretar esse exame. Então, além da escala de cores específicas, de necessidade, benefício e risco, usamos uma notação comum na área de saúde. 0, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes. Igual no exame de urina que a gente estava olhando ali. Assim fica fácil e rápido de visualizar que os itens com 3 e 4 cruzes são as condições prioritárias no tratamento, tá? Então, o que eu vou passar aqui hoje porque a gente já está com 2 horas, 1h30, desculpa, de consulta, que é uma consulta meio aula, né? Meio estranha. Sim. Eu vou passar direto para a parte do resumo, tá? Quem sabe na outra a gente pode conversar outras coisas para tu entender melhor o teste também. Então, vou passar aqui para o resumo. Ó. Resumo dos resultados. Necessidades, benefícios e riscos. Então, necessidades. Ó, betaína, 0. Ou seja, tu não necessita de betaína, tá bem? A quantidade que tu produz endogenamente tá excelente. Aqui, eu vou aproximar um pouco mais, ó. Aqui fica melhor assim. Aí, tá melhor agora? Sim. Ó, necessidade de folato, tetrahidrobiopterina, manganês, cálcio, potássio, fósforo, molibdênio e de uma dieta rica em antioxidantes, 1 cruz. Que é 1 cruz? Eu não me preocupo, é bem normal. Dá para alcançar pela dieta com tranquilidade. Então, tu não tem polimorfismos relevantes na área de folato, MTH, FR, aquelas coisas que o pessoal super se preocupa, não é o teu caso. E também para o manganês, cálcio, potássio, fósforo e molibdênio, tá? Já a gente começa a se preocupar um pouco mais, ó, com vitamina B1, vitamina K e tirosina.
Tirosina deve ser porque tu tem algum polimorfismo nos receptores de dopamina. Mas ainda não é nada tão importante. Ainda que quando dá 2 cruzes, uma suplementação de baixa dose já pode funcionar. Ou com uma dieta mais caprichada. Agora, a coisa começa a ficar complicada para 13 e 4 cruzes, tá? Ó, 4 cruzes tu não tem nenhuma de necessidade. Mas 3 cruzes tem um caminhão. Né? Bom, é minha amiga, então eu posso dizer com sinceridade. Pode. Olha só. Então, isso aqui que deu 3 cruzes são coisas que tu tem que receber complementação nutricional. Porque tu não... É praticamente impossível que tu consiga manter níveis adequados, suficientes, sem uma complementação. Ou que quando tu faz o nível do exame... Ou tem uma outra coisa, tu mede o exame sanguíneo e ele está dentro da faixa de referência, para ti, o bom é que seja lá para a parte de cima da referência. Porque a tua necessidade é maior que a média da população. Então, se o valor diz que se o laboratório diz que o normal é de, vou botar aqui, de 50 a 100, para ti é bom que seja perto de 100 desses certo. Elementos aqui, entendeu? Porque a tua necessidade é maior que das outras pessoas. É assim que a gente entende isso. Tá? Tá. Então, quando eu for montar... Eu sem ter exames de sangue, esses nutrientes aqui já são prioritários de usar em termos de complementação constantemente para o resto da tua vida. Uhum. Então, tu imagina se eu tenho isso aqui num bebê. Eu sei que essa criança tem que receber um suporte ao longo da vida dela, porque senão as coisas vão decaindo ao longo da vida dela. Nossa, esse exame é incrível, incrível. Eu nem tinha chegado nessa página aí, na verdade, mas incrível. Vamos lá. Então, vermelho, tu não tem nada nas necessidades. Vamos agora para benefícios. Benefícios, a gente vai ler ao contrário. O que é muito benefício, ele começa do azul e vai para o vermelho. Ou seja, vermelho não tem benefício. Tá. Então, olha só. Vamos lá. Benefício em adotar uma dieta de baixo índice carga glicêmica. Então, os carboidratos que tu come precisam ser de baixo índice, baixa carga glicêmica. Já é. Já é? Já. Teve uma época que eu tava... Nesse ano ainda, tá? Que eu tava comendo muita tapioca. E ficou horrível nos exames. Ótimo. E aí o Felipe pediu para eu tirar. Eu parei e os exames melhoraram super, entendeu? Isso. Então, batata inglesa tu tá evitando, que tem um índice glicêmico alto. Também. Outras batatas que tu pode usar, cará e inhame. As duas têm um índice glicêmico super baixo. Tem que ver se tu começa a gostar um pouco mais delas. Eu não compro normalmente, mas é mais batata doce mesmo. Eu tenho comido a roxa e a amarela, que nessa época tem, sabe? Anota aí na tua lista, então. Inhame é o menor índice glicêmico, depois vem o cará e depois vem a batata doce. E cozidos são a melhor forma, a forma que fica com o menor índice glicêmico. Melhor do que assado. Assado aumenta mais o índice glicêmico. Uhum. E olha um grande benefício da camomila também, ó. A camomila, ela pode ser usada para ti tanto quanto um calmante, quanto como um anti-inflamatório. Posso falar? Quando eu comecei a ter aquele negócio na pele do corticoide, eu comecei a fazer compressas de camomila. E foi uma dermato do Instagram que me recomendou. E, foi muito rápida a diferença. E eu uso essência de camomila, às vezes, no meu difusor. Espetáculo. Olha aqui agora os suplementos mais benéficos para ti, também outros, olha aqui, com 3 cruzes, ou seja, prioritários da gente usar.
resveratrol, luteína, uridina é para questão de memória, imunidade também, metionina, quercetina, chá verde. Olha só. Benefício para emagrecimento, não tem caso de não é obesa, mas enfim, com ingestão de mais proteínas que carboidratos que o usual da população. Então, para ti, a dieta com mais proteínas do que carboidratos que a proporção usual da população funciona. Benefício da restrição calórica para emagrecimento e perda de gordura abdominal. Funciona para ti. Tu restringe calorias, tu emagrece e perde gordura abdominal, ou seja, gordura visceral. Tem para algumas pessoas que isso não é tão eficiente. Olha só, benefício do aumento da ingestão de fibras para o emagrecimento. Também funciona para ti. Bem legal. Teanina. Teanina é um baita suplemento, não só calmante, mas benéfico em termos de risco cardíaco, antioxidante, anti-inflamatório também. Bem interessante. Benefício da glutationa. Se deu 3 cruzes em benefício da glutationa, é porque a tua síntese endógena de glutationa não é muito boa. Então, isso aqui está me indicando isso. Benefício da cúrcuma. Se isso aqui está me indicando isso, é porque o teu sistema antioxidante, o teu sistema, sim, a tua superóxido dismutase não é muito boa, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui é que eu já sei os detalhes do exame, né? Uhum. Mas aí vai dizer o quê? Começa a comer cúrcuma, que vai te ajudar muito. Uhum. SAMe. Se o SAMe tem benefício aqui em 3 cruzes, é porque tu naturalmente não produz SAMe muito bem. Bromelina. Se bromelina e óleo de bergamota são bons para ti, como eu já conheço o resto do teste, eu sei que tu tem alguns genes de risco cardiovascular aumentado, porque o óleo de bergamota tem mais estudos na genética da dislipidemia e a bromelina na questão da coagulação sanguínea, do fibrinogênio, da coagulação. Então, interessante esse aspecto também. A bromelina também é anti-inflamatória, digestiva. De repente, tu falou que o Dr. Felipe te deu enzimas digestivas. Talvez tenha a bromelina. Ele me deu glutationa também com resveratrol para sublingual e aquele de passar no pulso. Ótimo. Passiflora também interessante, então tem um benefício bom da vitexina, então também posso usar passiflora. Pode usar o chá de folhas de maracujá, perfeito, que tem vitexina também. Melatonina te faz bem, e aqui a parte do exercício, ó. Tem uma boa capacidade aeróbica, boa tendência a fazer massa muscular, boa força muscular, tu tem mais velocidade que resistência, e o exercício melhora a tua sensibilidade à insulina. Bastante, com 3 cruzes. Tá? Uhum. Beleza? Então, esse é o resumo dos teus benefícios. Já tu vê que não ficou tão bom, outras coisas aqui, como zeaxantina, probióticos. Aqui é emagrecimento induzido pelo exercício, também não funcionou tanto. Tá? E aqui são os riscos. Eu não vou entrar aqui nos riscos todos de doenças, para a gente não entrar, não precisar ler tudo, mas o que são os riscos, tá? O que tu tem risco maior está aqui no vermelho, tá? Então, já estou vendo que tu é uma mulher que tende a ter ferritina mais baixa. E olha aqui o que estava lá no primeiro, ó. Ferritina alta. Tá vendo? Então, é difícil a tua ferritina subir muito. O que significa que tu vai armazenar mais ferro na transferrina e não na ferritina. Então, quando olhar os teus exames, tem que ficar claro. Imagina, tu vê que tu tinha feito ferro endovenoso ali. Vamos ver o que vai acontecer com a tua ferritina. Mas tu vê que ela não estava estratosfericamente alta, estava num nível ok. Risco de glicação aumentada. Então, tu não remove bem as substâncias glicadas. Então, quando tu for fazer um alimento assado, é bem interessante tu, antes de assar algum frango, por exemplo, tu passar um vinagre ou um suco de limão nele, para diminuir a glicação.
Ah, tá. Ou seja, para mim não funciona comer coisas grelhadas. Isso, grelhados e assados. Sempre o calor seco, ele gera mais glicação no alimento. Nossa, muito bom saber disso. E quando tu tempera com um suco de limão ou um vinagre, tu diminui esse processo bastante. Sim, aí ele não fica crocante, ele perde a crocância. A glicação é a crocância, né? Isso, dá para falar assim. E a glicação é um elemento que ativa o processo inflamatório e a formação de radicais livres no teu corpo. Muito legal. Muito saber disso. Deixa eu contar uma coisa. Se eu fizer uma alimentação e eu tirar a parte que está mais seca, ok. funciona? Sim, removeu, é algo da superfície de contato. Sem problema nenhum. Tá? Conversão de T4 em T3 é ruim. Então, a tua tendência é que falte T3, e isso piora as tuas mitocôndrias, que piora o teu cansaço. Então, a gente vai confirmar o T3 total, e como eu já falei, pelo exame de sangue já era baixo, o T3 livre vai confirmar isso. E tu imagina com doença renal, pode piorar mais ainda a situação. E aqui está dizendo que é uma pessoa impulsiva. Sim, super certo. Por isso que eu medito todo dia, respiro, tomo banho gelado. Ótimo. Meditação é muito bom para quem tem o gene da impulsividade, muito bom. Tá? E uma reação negativa ao glutamato, ou seja, tu tende a ficar mais ansiosa, irritada, ter dor de cabeça, até salivação com alimentos contendo glutamato monossódico. Então, bem importante evitar isso. Tá? Não uso, mas tempos atrás eu usava, anos atrás, e realmente tinha muita enxaqueca. Tá, isso. Olha só agora aqui a coluna dos importantes riscos também que tu tem aqui, tá? 3 cruzes. E aqui tem bastante coisa. Eu vou ler algumas mais importantes. Conversão reduzida. O nome do exame só e tem muitas pessoas precisando. Esse é o exame, para quem entrou, gente, olha aqui, ó, chama-se Painel da Nutrição Funcional, Laboratório Full DNA. Quem quiser dar um print na tela aí, procura eles lá na internet, tá? Full DNA, painel da nutrição funcional. E aí o profissional da saúde que pode recomendar, né? Isso, o profissional da saúde tem que se cadastrar no laboratório recebe os kits em casa e aí começa a usar o exame, tá? Voltamos aqui na nossa última parte da nossa consulta, então. Olha só, tu tende a ser uma pessoa matutina, tu tem uma tendência à acne, tem tendência à ansiedade e depressão também. Isso. O que é totalmente comum, tá? Não é um privilégio teu, é muito comum. Isso tem a ver com aspectos evolutivos que eu não vou discutir aqui agora. Tem tendência a uma menor síntese de colágeno e menor densidade óssea. Então, para ti é super importante usar esses suplementos à base de colágeno, tanto para a parte estética de pele, unhas e cabelo, quanto para a parte óssea. Tá? Tem uma degradação. Eu posso continuar. Pode ser aqueles são ótimos. Eu uso esses ou outros, mas esses são muito bons. Já que tu já usa e já gosta, pode usar o Supremo e o Protein Cola. Usa um de manhã, um de noite e fica perfeito. Tá? E isso, como eu estou lendo os teus genes, eu posso te dizer que é para sempre. Sim. Entendeu? Eu posso dizer, tu vai usar para sempre. Daqui a 5 anos pode estar usando, pode. 10 anos pode estar usando, pode. Também não tem problema. Porque precisa, né? Os genes estão ali. Precisa geneticamente, tu não funciona tão bem nessa parte. A gente vai dar um suporte. Tu imagina quando chegar depois da menopausa, o que vai acontecer? Com a queda hormonal, tua síntese de colágeno vai cair mais e a tua densidade óssea vai piorar mais. É bom estar preparada, né? Já claro. A gente tem que antecipar e fazer isso antecipadamente. E aí, olha só, sensibilidade ao salto. Tem, olha aqui, ó, 3 cruzes. Então, é importante que tu continue sem sal. Olha só, gente, que massa. Não deu no máximo, às vezes dá 4 cruzes, mas não deu pouco, deu 3 cruzes. Tá? E vou te falar,
eu não sinto falta nenhuma do sal. Senti no começo, agora eu tô... Sim, aqueles dias que eu comi contigo aí, eu achei ótimo. Comia também super bem. Bem temperado. Olha agora aqui a parte das doenças cardiovasculares pegou super forte, ó. Doença cardiovascular como um todo, acúmulo de homosteína, lipoproteína A, triglicérides, LDL, hipercolesterolemia hereditária, tudo isso aqui. Então, tem vários genes na área cardiovascular. Tu tem caso na família paterna ou materna? Tudo. Sim. E por isso que deu natô, ele dá pelo benefício da enzima natoquinase, que é uma enzima que trabalha o teu sistema anticoagulante, tá? E aqui do outro lado deu o benefício da bromelina e do óleo de bergamota. É tudo cardiovascular isso aqui. Benefício, né? O óleo de bergamota. Exatamente. Aqui no risco, olha só. Metabolização lenta da cafeína, insônia com cafeína e estímulo com cafeína. Então, a cafeína não é uma boa para ti. Gabriel, eu tomo um café por dia. Eu acho que um café por dia não vai fazer nada. Mas, acho que não é problema. Pânico, qualidade. Tentando persuadir o nutricionista. Ó, fala com a minha mão. Olha, o café... Tá? Café eu gosto pra caramba. Tá. Ou seja, às 6, no mínimo, naquelas 8 horas antes de dormir, tu tem que evitar. Se tu vai tomar, toma de manhã. De tarde, esquece. Não, eu tomo só de manhã, nem de tarde eu tomo. Tá? Ó, sistema antioxidante não é muito bom. Tende a ter intolerância à histamina. E a parte alérgica também é bem forte, ó. Um risco moderado alto de intolerância ao glúten, doença celíaca, alergia ao amendoim, ao leite, alergias em geral. Tá? Então, várias coisas aqui. E ainda tem alguns polimorfismos de FUT2. O que fala aqui nesse polimorfismo? É que tu não tem uma fixação tão boa dos probióticos no teu intestino, tá? Então, tu vê que aqui o benefício do probiótico deu 2 cruzes, então a gente poderia usar. E aqui, acho que deve usar, no 3 cruzes, deve usar. Então, a gente não pode usar glutamina pela questão renal, pode haver uma sobrecarga renal pela glutamina, que seria interessante para a permeabilidade do intestino, mas a gente pode e deve usar probióticos. Porque tu não fixa eles bem, porque tu tem o polimorfismo de FUT2, tá? Tá. E aqui nessa parte tem muita parte de obesidade, parará, gula, não sei o que lá, tendência um pouco mais à esteatose hepática, medida de cintura um pouco mais aumentada. E aqui que eu acho muito legal, que é uma loucura, porque as pessoas piram com isso. Olha só, tu tem uma tendência à ferritina baixa e o outro gene te dá uma tendência à hemocromatose. E aí as pessoas, Gabriel, tá, e agora? E agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual gene vai ser expresso, entendeu? Porque tendência genética. Alguns genes não vão se manifestar ao mesmo tempo que outros, mas são polimorfismos genéticos diferentes, certo? Então, tu tem possibilidade de uma coisa ou de outra, tá? E tem uma conversão reduzida de beta-caroteno em retinol, ou seja, na tua lista de exames, além de verificar tudo isso aqui que está aqui, ó, na necessidade aumentada, eu vou tentar ver tudo que for possível, a gente vai ver também a conversão reduzida do beta-caroteno, ou seja, vou medir beta-caroteno e vou medir retinol, para ver como é que está fazendo isso, porque isso pode estar expresso ou não, e aí vamos ver o que está acontecendo. Tá bem? Tá. Então tá, eu acho que por hoje era isso. O que nós vamos fazer hoje, então? Eu vou te dar uma lista dos exames que eu quero que tu faça, tá? Baseado nesses gaps, nesses buracos que a gente tem que tapar, digamos assim. Baseado nisso que a gente viu aqui no exame genético também, né? Para conferir algumas coisas que estão acontecendo. É legal a gente fazer uma estimativa de risco cardiovascular, medir a lipoproteína A, medir a tua homosteína e os cofatores de metilação, né? Vamos dar uma olhada em tudo que a gente está vendo aqui.
E vamos colocar o jantar mais cedo, vamos já começar a usar o colágeno, tá? E vamos fazer alguns desses aspectos que a gente já conversou aqui hoje, tá bem? Essa era a ideia da consulta inicial, é te conhecer e traçar um programa do que a gente tem que fazer. Não é te dar um tratamento. A primeira consulta é para conhecer a pessoa. Imagina que tu tem hoje, tu é de 81, tu vai estar com 39 anos? 38? Eu tenho 38. Acho que eu vou fazer 39. Tenho 38. Eu sempre confundo. Não, eu tenho 37, eu vou fazer 38. Não, tu faz 40 anos no final do ano que vem. Tu faz 39 no final deste ano. Tu é de 81, né? 81. Então, tu faz 40 em 2021. Então, tu faz 39 esse ano. Tenho 38 agora. Tu recém fez 38 anos, em dezembro. Não, há 6 meses já. Tá? Então, tu tem 38 anos, a gente vai fazer... O objetivo da nossa consulta é eu te conhecer melhor o teu estado atual e traçar um programa do que tem que ser feito, tá? E aí, conhecendo os teus genes e conhecendo os teus exames de sangue, que eu só vou conhecer na próxima consulta, a gente vai poder traçar um plano bem melhor do que tem que ser feito. Ok? Ok, beleza. Então, eu vou te mandar essa solicitação de exames e aí, na próxima consulta, a gente abre esses exames e conversa sobre eles. Beleza, Gabriel. Muito obrigada. Então, eu fico no aguardo da solicitação dos exames e vou fazer isso que tu pediu, das 19h30, tá? E era isso. Muito obrigada. Eu vou te passar de algumas dessas orientações que a gente viu aqui no exame genético, como um pequeno resumo, mas eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguiu conversar assim. Tá. Eu posso fazer mais uma pergunta antes de encerrar? Pode. Tá. Tu sabe que eu faço essa imersão do banho gelado, né? Que é literalmente entrar no freezer, a temperatura fica em torno de 6 graus, tá? Tá. Onde eu entro. E agora eu comprei uma sauna. Tá. Com infravermelho. E a minha ideia é, depois da imersão do banho frio, entrar para sauna. Isso, enfim. E aí, eu sei que talvez é uma coisa meio nova, porque isso não é uma coisa comum de ninguém fazer, então talvez eu nem saiba muito sobre isso, mas assim, isso pode ter algum efeito ruim, negativo de sair do gelado e ir para o quente? Olha, eu fiz uma vez uns banhos árabes numa viagem e o procedimento terapêutico era exatamente esse, sair da água morna para quente, para fria e seca, e uma pedra seca e morna, quente e fria. Era assim que se fazia, tá? Então, eu tendo a respeitar o que as culturas tradicionais fazem, mas eu daria uma olhada no que as culturas tradicionais fazem em pacientes doentes, porque às vezes muda para pacientes saudáveis e pacientes doentes. Tá. Então, eu não, como tu sabe, eu não tenho nenhuma experiência, eu sei que o infravermelho longo é incrível, tem muitos benefícios do infravermelho longo para a saúde, tá? Em melhora do sistema antioxidante, melhora da parte anti-inflamatória, né? Regulagem imunológica, melhora dos capilares, da perfusão de capilares, hidratação de células, por quebra dos clusters de água. Então, assim, eu não sei, do contraste tu me pegou, eu realmente não sei o que responder. Mas eu olharia o que as culturas tradicionais fazem em caso de doença. É o melhor guess que eu teria na ausência de algum estudo científico sobre essa questão. Eu sei, é uma coisa. Ninguém faz isso, é muito. Né? Eu sei que eu estou trazendo uma coisa um pouco nova, mas eu não pesquisei artigo, tá? É bem o método Wim-Hof mesmo, Sim. Que eu li pessoas com doenças autoimunes que tiveram muitos benefícios com essa terapia, do gelo para a sauna, e é por essa razão que eu estou fazendo, tá? E, enfim. Associa isso com o jantar cedo, porque os estudos com jantar cedo às 6, às 5 ou às 4 da tarde, são incríveis, inclusive no aumento das células tronco imunológicas, ou seja, regeneração imunológica.
Tá? E aí, nesse caso, tem café da manhã. As pessoas comem café da manhã entre as 8 e as 9, comem bem, fazem uma almoção e fazem um jantar no meio da tarde ou fim de tarde. E isso regenera muito, aumenta as células-tronco progenitoras em vários níveis. Beleza. Então, investe no jantar cedo e tu é matutina, na tua genética tu é matutina. Ou seja, tu acorda de manhã bem e tu vai ter energia de manhã. Então, olha, tu tá esguala, tu tá cansada depois das 5 da tarde. Tu não pode exigir o teu corpo a digestão de uma refeição pesada esse horário. Ah, total. O teu corpo está debilitado, ele precisa descansar esse horário. E digerir consome muita energia. Então, quanto mais ser o teu jantar, melhor tu vai ficar. Beleza. Vou acompanhar meu filho, que 6 horas da tarde ele tá jantando, 7h30 da noite ele tem que dormir. Ah, perfeito. E aí acorda às 6, às 5, se tu quiser. Ele acorda às 4 da manhã. Uau, espetáculo. Espetáculo. Beleza. Então tá, querido. Muito obrigada. Foi incrível. Muito obrigada. Que bom. Até mais. Obrigada. Tchau.